Sobre PPM 10 aqui no ABC, NSTTL plataformas aí para PM, e vou falar um pouco de Rewards e Recognition. Mas antes de a gente falar disso, a gente tem que lembrar que Rewards e Recognition é meio que um processo dentro de Keep. Então, dentro do nosso processo de PM, ele é um subprocesso aí que tende a garantir que os nossos membros continuarão dentro da organização e, por consequência, a gente vai conseguir gerar, de certa forma, alguma pipeline aí, beleza? Mas aí, então, o que eu quero falar um pouquinho de basics de Rewards e Recognition. Importante a gente alinhar os membros sobre o que é esperado deles. Não basta a gente simplesmente começar a reconhecer ou recompensar as pessoas se a gente não tem um estabelecimento claro do que é esperado dos nossos membros. E aí, por consequência, a gente tem o engajamento da membresia para para a entrega das nossas mensuráveis. Então, os membros eles vão começar a se engajar por aquilo que eles têm de concreto, que é a job description deles. E aí eles precisam, então, ter ciência, e muito importante aqui reforçar sobre a job description que a gente precisa garantir, inclusive como mínimos de onboarding aí para os nossos membros. E além disso, a gente tem que ter uma constância de tracking em relação aos resultados. E aí isso quer dizer que não basta a gente só alinhar os membros e começar a engajá-los para entregar resultados, mas a gente precisa acompanhar esses resultados. O que está sendo entregue, o que não está sendo entregue, para a gente conseguir então reconhecer e também recompensar os nossos membros. E aí, eu acho que um grande basic que a gente consegue trabalhar dentro de Rewards Recognition é a parte de sistema de incentivo, que a gente faz então a facilitação de um reconhecimento, de uma recompensa, para que os membros consigam se engajar a cada vez mais e por consequência manter a performance deles dentro da organização. Tá, e aí se a gente pudesse separar Rewards e Recognition para que todos os membros tenham ciência em si do que se trata cada um, basicamente quando a gente fala então de rewards, a gente está falando de práticas voltadas a um incentivo de escritório ou de uma área em determinado pico de resultados operacionais. E aí a gente está falando então de algo mais concreto, né? Então de recompensar os nossos membros. E aí, para gerar mais rotina, para gerar mais ritmo para o nosso escritório em períodos de pico, para que os membros se sintam engajados. E quando a gente fala de recognition, a gente está falando mais de práticas voltadas ao reconhecimento desses nossos membros dentro dos times, então acaba sendo um pouquinho mais específico com certeza, mas o que é muito, muito importante ressaltar aqui é que a gente começa a reforçar aspectos da cultura organizacional que a gente quer que os nossos membros sejam reconhecidos. Então, se eu quero um time muito competitivo, eu vou começar a reconhecer cada vez mais aspectos da minha cultura organizacional que mostra esse perfil competitivo, né? E aí a gente está falando de podem ser reconhecimentos tanto de resultado quanto de comportamento. E aí começa então a diferenciar um pouco mais do que a gente, quanto líder direto, tem como responsabilidade de garantir isso dentro da nossa membresia. Tá, e aí se a gente pudesse falar de rewards, né? O que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo, a gente precisa entender as necessidades dos nossos membros. E aí fica um grande call to action aí para a galera fazer mapeamento de necessidades, mapeamento de engajamento, do que os membros gostam de ser reconhecidos, como que eles gostam de trabalhar numa próxima NMS aí, né? E para a gente conseguir, então, ter um mapeamento muito claro do nosso escritório. Mas aí, além disso, a gente precisa ter a gente precisa ter KPIs e premiações muito claras. Nada tão complexo. A gente precisa trabalhar com uma mensurável que o membro saiba que ele vai conseguir atingir e, por consequência, ele vai ter uma premiação muito clara. Ou seja, se eu aplicar 4 pessoas nessa semana, eu vou ganhar o sistema de reconhecimento ou o sistema de incentivo do meu escritório. Se eu tenho que fazer 5 entrevistas essa semana, eu vou ganhar, sei lá, um copo da Assist Card, entendeu? E aí é nesse momento, então, que a gente começa a estabelecer as KPIs que vão mensurar, então, essa performance e, por consequência, as recompensas que teremos. E aí um fator muito importante de rewards é a comunicação interna. Muito, muito. Porque a gente precisa reforçar a todo momento o que a gente está reconhecendo, o que a gente está incentivando naquela recompensa final, o que a gente vai valorizar enquanto organização de entrega. E a comunicação interna ela é muito primordial para isso. Então, Instagram,
Telegram, meio de comunicação oficial do escritório, todas as formas de comunicação interna, seja também newsletter, é uma forma de reforçar. Nunca deixar um dia da semana somente para reforçar a parte de rewards. E um scoreboard. É muito necessário e muito importante que a gente tenha uma visualização muito clara de quem está na frente, quem está atrás, quanto falta para eu atingir determinado resultado. Isso tem que ser uma visualização muito clara em escritório ou até meio digital. E aí, quando a gente fala de recognition, a gente está falando do quê? A gente está falando de alinhamento de conhecimentos da cultura. Então, a gente tem muitos comportamentos aí que a gente quer reforçar na nossa cultura organizacional, e a gente precisa fazer isso por meio do quê? De reconhecimento. Então, desde ter um momento na minha RG, ou na minha RT, ou na minha RA, que eu vou reconhecer os membros que mais atingiram o resultado. Eu estou reconhecendo o comportamento que eles estão tendo. Ou do membro que mais foi louco e ambicioso. E aí, lógico, eu vou tentar mensurar isso de alguma forma. Não simplesmente reconhecer a pessoa que faz mais barulho e no final ela é a que menos entrega, né? Na verdade, eu preciso reconhecer comportamentos concretos para conseguir, então, reforçar isso na minha cultura organizacional. E isso vai decorrer muito de frequência. Então, mais uma vez, não é só um touch base que eu vou reconhecer o membro. É no touch base, numa reunião geral, numa RT, no meio online, por aí vai, para reconhecer esse membro durante a semana em si. Tá, e aí aqui eu trouxe então 2 BCPs. Nossa, o que é BCP? Bad Case Practice. Então, coisas que eu fiz nesse meu primeiro semestre, ou que eu fui corresponsável no meu primeiro semestre como VPPM da Exec no ABC e que não deram certo. E o primeiro deles foi o primeiro anual ABC Grammy Awards. A gente tentou fazer um sistema de incentivo baseando-se então no ABC Grammy Awards, só que a gente tinha um scoreboard que não era atualizado com frequência, a gente não tinha uma comunicação interna que reforçava o que a gente estava querendo reconhecer e as mensuráveis não eram claras para os membros. Ou seja, 3 práticas aí que não cumpri e que por consequência faliram realmente o sistema de incentivo que a gente tinha estabelecido. E aí, outra coisa que a gente não fez foi o aumento volume em 321. Aumento volume 321 é a moto do nosso EB para esse ano, mas ao mesmo tempo em nenhum momento a gente puxou quais eram os membros que estavam aumentando o volume em 321. Em nenhum momento a gente reconheceu em RG, RT e por aí vai os comportamentos dos membros que estavam aumentando o volume da Exec no ABC em 321. E aí eu trago aqui para vocês exemplos de coisas que eu não fiz no meu primeiro semestre e que deram ruim, e ao mesmo tempo que fica o grande ponto de atenção e de aprendizado para trabalhar melhor no segundo semestre. Galera, esse é o meu vídeo então de Rewards Recognition. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, estou aí totalmente à disposição. Grande abraço, tchau, tchau.